que já superou tudo, faz barulho! E hoje quem vive no passado vai ser confrontado. Aqui está o MC que ganhou a última batalha e como vocês já sabem, ele não batalha sozinho. Mas pra chamar, faz barulho aí pra chamar o próximo MC. Com vocês, MC Tomate! Solta o som, DJ! Isso aí, vamos manter a vibe, E vem no... Jogue as duas mãos pro ar, muita força e muita garra, pra levantar os MC. Jogue as duas mãos pro ar, muita força e muita garra, pra levantar os MC. Te bater nessa batalha para mim já é comum. No final seu jogo é easy, no final cê é só mais um que se prende ao que eles falam. Escutando tantas vozes, tá perdendo seu propósito, se compara a piores. Eu vim do pouco e quero o topo, eu sei o meu valor. Ninguém aprisiona a mente do moleque sonhador. Eu sei o meu valor e sei aonde vou chegar, trilhando a caminhada, fé que vou alcançar. Rimas em 3, 2, 1... Que bonito seu discurso, quase que me convenceu. No final cê é vendido e no final cê se vendeu. Você segue vivendo de passado igual museu. Enquanto isso o tempo passa, e quanto tempo cê perdeu? Quanto tempo que eu perdi, eu sei que eu vou chegar. Não importa quanto tempo, meu valor não vai mudar. Pode crer, eu vou rimando e vou rimando pra vencer. Minha estrela vai brilhar e todo mundo aqui vai ver. Tem muita gente presa no seu passado. E se você não se desprender disso, você nunca vai avançar. Quem gostou da rima faz barulho! Oi. Boa noite, Arena Jovem. Tá fraco? Boa noite, Arena Jovem. É muito bom estar aqui com vocês. Que equipe, hein? Então, vamos para a nossa sexta palavra. Certo? O tema da nossa palavra é repetindo a mesma barra. E o que é repetir a mesma barra? Né? Significa viver no passado. E vocês acabaram de ver aqui na batalha de rima. Eu sou fã de batalha de rima, gente. A Darlene sabe, todos os dias eu escuto as batalhas de rima em casa. E eu não vou arriscar mandar rima. Mas é algo que eu gosto, é algo que eu acho os caras inteligentes para fazer aquilo no improviso. Pronto. E o que significa viver no passado? Né? São pessoas que vivem de uma nostalgia, de algo, às vezes de algo bom, né? Pessoas que vivem de culpa passada, pessoas que vivem de feridas passadas. E o diabo ele não precisa que você esteja fisicamente lá no passado. Basta que a sua mente ela continue morando lá. E quando eu comecei a estudar essa palavra, eu lembrei de algumas rejeições que eu enfrentei na minha infância, algumas dores que eu enfrentei na minha infância. Né? Foi algo que me levou a refletir de coisas realmente lá no início posso dizer assim, da minha caminhada com Cristo, porque a minha caminhada com Cristo foi algo que iniciou mesmo na infância. Então eu lembrei de coisas que minha mãe me falou, coisas que meus irmãos me falaram. Me lembrei de um pouco da história da minha mãe, do que ela me contava. E eu digo assim para vocês, quando eu comecei a ler essa palavra, foi bom, porque fez eu lembrar de uma dor que já me feriu no passado, fez me lembrar de uma dor que eu já vivi no passado, só que me fez perceber que hoje essa dor ela não me afeta mais. É algo que eu lembro e já não me dói mais. É algo onde que, quando eu fiz o meu revisão de vidas, eu pude entender que a minha mãe ela também teve um passado, que minha mãe ela teve uma história, né, uma história para trás, e muitas vezes aquilo que eu vivi, aquelas maus palavras que eu enfrentei, que eu recebi dela,
foi por conta do passado que ela viveu lá atrás. E eu pude entender isso. Então foi algo que eu pude liberar perdão para ela. Foi algo que eu pude realmente voltar a amar. Porque eu digo para vocês que quando eu vivi aquilo, alterou a minha forma de viver com Cristo. Alterou a minha forma de relacionar com Deus. E quantas vezes nós ficamos presos ao passado? Isso é algo bem comum em nossas vidas e às vezes a gente até mesmo faz sem perceber, a gente faz de forma inconsciente. Eu, de vez em quando, ajudo um colega meu e ele me fala a história dele e a gente tem 3 anos que a gente conversa praticamente sobre a mesma coisa. Os cenários mudam, mas ele continua vivendo o mesmo loop, ele continua vivendo as mesmas coisas. E foi algo que a gente, juntos, nós percebemos que ele tinha um padrão na vida dele e juntos nós estamos tentando quebrar esse padrão realmente de coisas passadas que ainda continuam se repetindo no presente. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Talvez, né, muitas vezes nós continuamos vivendo preso ao passado, seja por erros, seja por culpas, ou até mesmo por conquistas que ficaram lá atrás. Só que enquanto nós se definimos pelo que nós vivemos, nós continuamos presos ao nosso passado. E antes de iniciar a nossa palavra, eu queria que você fechasse os seus olhos, né, para a gente fazer uma oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço que assim como o Senhor me levou a refletir, Senhor Deus, sobre dores passadas, assim como o Senhor me levou, Senhor Deus, a refletir sobre o meu passado, eu também te peço, Senhor Deus, que o Senhor possa estar tocando no coração de cada um dos teus filhos, ó Pai. Senhor Deus, que eles possam, nesse momento, Senhor Deus, estar indo de encontro a essa dor, de encontro, Senhor Deus, a essa culpa, de encontro a esse erro e declarar, eu não vivo mais isso. E declarar, eu não aceito mais isso na minha vida. Pai, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, que possa haver cura, Senhor Deus, aqui nesta noite. Senhor Deus, prepara, Senhor Deus, cada coração, cada mente, Senhor Deus, para receber a Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E eu queria começar com o texto de Filipenses 3:13. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e o 14. Que fala: Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, Paulo ele está aqui dizendo isso em uma fase em que ele já viveu muita coisa com Deus, né? Ele já tinha experiências espirituais profundas, já tinha sofrido, ele já tinha vencido, mas mesmo assim, ele diz, eu ainda não cheguei lá. Ele diz, eu ainda não cheguei lá. E olha que interessante, se alguém tinha um passado pesado, se alguém tinha um passado tenebroso, esse era Paulo. Ele carregava erros, ele perseguiu e matou cristãos, mas também ele tinha um currículo impressionante. Ele tinha um currículo religioso impressionante, mas mesmo assim ele decidiu uma coisa. Ele decidiu não viver preso ao passado. Ei, eu quero te dizer algo hoje na tua vida. Existe um futuro maravilhoso à tua espera. Existe um futuro maravilhoso à tua espera. Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai parar de olhar para trás e você vai conseguir enxergar as grandes coisas que Deus ele tem na sua vida. Amém? Então, o passado, seja ele bom ou ruim, ele pode se tornar um peso e isso vai te impedir de avançar. Que nem ele falou aqui. Eu tenho estudado esses dias sobre parar no meio do caminho, né? É uma palavra que eu tenho dado na minha célula, já tem acho que umas 4 células que a gente fala sobre esse tema. E muitas vezes, o último tema falou sobre isso. Muitas vezes nós paramos no meio do caminho por conta que nós ouvimos as vozes do passado. São coisas que aquilo se torna peso. Nós estamos com pesos do passado e isso nos impede de avançar.
muitas vezes, por isso que você não consegue avançar nos seus relacionamentos, né? Na sua vida profissional, na sua vida espiritual, por conta que existe ainda uma dor ou peso no passado. E quando Paulo ele fala, esquecendo-me, não significa que você vai apagar da memória. Significa que você não vai mais deixar o seu passado te governar. Significa que você não vai mais deixar o seu passado governar o seu presente. Paulo ele entendeu uma coisa, que quem quer crescer com Deus precisa olhar para a frente, porque Deus ele sempre tem algo novo para as nossas vidas, amém? Então, o nosso passado ele não desaparece com o tempo, ele sempre vai permanecer presente em nossas memórias, nas nossas emoções, até mesmo na nossa forma de viver. Algumas experiências, elas sempre vão deixar marcas nas nossas vidas, marcas profundas. Às vezes, os nossos erros, as nossas decisões, elas passam a ser influenciadas justamente por conta das coisas que nós vivemos no passado. Então, são às vezes situações mal resolvidas, e isso continua sendo influenciando a nossa forma e a nossa maneira como a gente vive hoje. E quando isso acontece, a nossa vida ela não avança de forma plena, não avança da forma que deveria avançar. E isso é algo que Deus ele não quer para a nossa vida. Deus ele não fez para a gente viver assim. E é com isso que eu quero chegar no primeiro ponto, que é: o passado ele se torna uma prisão quando passa a definir a sua identidade. E a gente já falou sobre isso anteriormente, sobre identidade em outros temas. Nós já falamos sobre isso, que nós somos filhos de Deus, que nós não somos aquilo que nós vivemos no passado. Nós não somos. Nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Nós somos filhos de Deus, amém? Então, todos nós temos um passado, mas nem todo mundo consegue se desprender a ele, nem todo mundo consegue se desvincular dele. E quando o passado ele deixa de ser apenas uma lembrança e passa a definir quem você é, ele assume um lugar que não deveria ocupar. A pessoa ela começa a se enxergar a partir do erro que cometeu, ou a partir da dor que viveu, ou daquilo que perdeu. Então, isso começa a moldar as suas decisões, limita as suas expectativas e altera a sua forma como você se relaciona com Deus. Projeta para mim, por favor, Isaías 43, 18 e 19. Fala o seguinte: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Aqui, antes de Deus dizer esqueçam o que se foi, ele faz algo interessante, né? Se nós lermos os versículos anteriores, ele vai falar sobre... Ele lembra o povo de algo muito importante. Ele lembra do maior milagre que eles já viveram, né? Quando Deus abriu o Mar Vermelho e livrou o povo do Egito. Ou seja, o povo ele ainda estava olhando para o passado, lembrando daquilo que Deus ele já tinha feito. Só que Deus ele não está dizendo que é para apagar da memória. Ele está dizendo, não vivam no passado, nem mesmo ao passado bom, porque enquanto eles estavam olhando para o que Deus fez, Deus ele já estava fazendo algo novo, só que eles não estavam percebendo. Então, o mesmo acontece na nossa vida. Às vezes a gente fala, meu maior testemunho foi tal coisa, meu maior testemunho foi a minha conversão. Só que o nosso maior testemunho não deve ser algo que Deus fez lá atrás, deve ser o que Deus continua fazendo em nossas vidas. Deve ser aquilo que Deus continua fazendo em nossas vidas, amém? Então, Deus, o mesmo Deus que fez lá atrás, ele precisa continuar fazendo em nossas vidas. Vamos lá. Então, eles aqui, o povo de Israel, eles estavam num momento difícil, um tempo de dor, um tempo de escassez, um tempo de deserto. E é justamente nesse cenário que Deus diz, eu vou abrir um caminho no deserto e rios onde não tem vida.
E às vezes, nós, nas circunstâncias, nós esquecemos, né, que Deus ele está conosco, que Deus ele está presente na nossa vida. Digo para você que esses dias também estava refletindo sobre, né, vulnerabilidades e coisas do passado que a gente não corrige, pendências do passado que a gente não corrige. É algo que sempre vai vir à tona para nos assombrar, sempre vai vir à tona para poder você corrigir aquela pendência. Falando sobre as vulnerabilidades, às vezes, por causa das pendências do passado, nós escondemos as pendências do passado e nós não temos coragem de se abrir com alguém que está ao nosso redor. E até mesmo com Deus. A gente não tem coragem de ser sincero com Deus, mesmo sabendo que Deus ele sabe de todas as coisas. Né? Quando eu estava refletindo sobre vulnerabilidade, foi a partir de um momento em que eu estava lá na barbearia e eu levantei meu pescoço pro barbeiro que eu nem conheço, fazer aqui a parte da minha barba aqui, dessa parte de baixo. E ali eu colocava a minha vida à disposição daquela pessoa, e se ele quisesse me matar ali, ele poderia me matar. E às vezes, isso acontece em nossas vidas, nós colocamos as nossas vidas na mão de outras pessoas que a gente não conhece, mas não temos coragem de se abrir para um líder, nós não temos coragem de falar o nosso passado, ou tentar corrigir as nossas pendências com as pessoas que estão ao nosso redor para nos ajudar, que estão ali justamente para isso, para nos ajudar. Então, vamos lá. O que aconteceu no passado, gente? Pode ter certeza que um líder ou as pessoas que cuidam de você, o próprio Deus, ele não vai te julgar por isso. Deus ele não te condena pelo teu passado. Na verdade, ele te chama para mais perto. Ele te quer mais próximo para que tu possa, em nome do Senhor Jesus, ser uma pessoa, viver em plenitude, para que tu possa viver na melhor forma e na melhor fase da tua vida. Amém? Então, vamos lá. Deus, ele não depende das nossas circunstâncias. Ele faz o impossível justamente nos momentos mais difíceis, né? O problema é que muitas vezes nós estamos olhando para trás e o passado ele começa a nos definir. Então, talvez você possa até ter errado, talvez você possa ter sido rejeitado, mas nós não podemos olhar para isso. Nós temos que olhar para Deus. Nós temos que olhar para Jesus. Ele é o alvo. O nosso passado, ele não nos define. O que nos define é o que ele pensa a nosso respeito. Que nós somos filho amado. Nós fomos escolhidos. Amém? Então, Deus, ele não ignora o passado. Mas ele também não permite que o passado, ele seja o centro. Quando a pessoa permanece olhando para trás, ela perde a capacidade de perceber o que Deus ele está fazendo agora. Esses dias eu estava conversando com meu colega no trabalho e ele estava me explicando que duas pessoas teve as mesmas oportunidades, mas uma conseguiu avançar e a outra não. E uma dessas, ele falando, mas por que uma não conseguiu e a outra conseguiu? Aí eu falei para ele, eu não conheço a história das duas, mas muitas vezes, já estava estudando a palavra, já sabia alguma coisa. Muitas vezes as pessoas estão presas ao passado e elas não conseguem avançar. Muitas vezes a pessoa não consegue avançar porque está olhando para trás, porque ela está presa numa dor, porque ela está presa numa culpa, e é justamente por isso. Ela tem a oportunidade, mas ela não consegue enxergar a oportunidade. E isso às vezes acontece com a gente. Deus ele tem portas abertas, Deus ele tem cura, coloca cura na nossa frente, Deus ele coloca as pessoas na nossa frente para nos ajudar, mas a gente não percebe, porque nós estamos perdidos olhando para trás. Quem está me entendendo? Amém? Então, eu quero chegar no segundo ponto. A culpa e a vergonha mantêm um ciclo. E olhando para essa questão de ciclos, né, erros que sempre se repetem, o passado ele não prende apenas pelo que aconteceu, mas por aquilo que ele continua sendo sentido em relação a ele. A culpa e a vergonha são duas coisas principais, são duas forças que mantêm esse ciclo. A culpa ela aponta para o teu erro, a vergonha ela atinge a tua identidade, ela tenta fazer você duvidar de quem você é. Então, a pessoa não pensa assim, eu errei.
na verdade, ela começa a acreditar que ela é um erro. E eu quero te dizer, você não é um erro. Você foi chamado, você foi escolhido desde o ventre da tua mãe. Mesmo que você tenha enfrentado rejeições, mesmo que você, na sua infância, você tenha sido rejeitado, isso não pode te definir. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus que você vai quebrar esse ciclo de rejeição, que você vai quebrar e anular essas palavras da tua vida e você vai conseguir avançar em nome de Jesus, amém? Então, isso cria um bloqueio espiritual. A pessoa ela evita de se aproximar de Deus porque ela acredita que não é digna ou que precisa resolver tudo antes. Lá em Salmos 38:4 fala: minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Quantas pessoas hoje estão vivendo assim, carregando um peso por dentro, um peso que ninguém vê, mas que está ali todos os dias. Só que olha só o que Davi ele diz: minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Davi ele está vivendo um momento difícil. Não é algo externo, é algo dentro dele. Ele está vivendo com a culpa. Ele até reconheceu o erro, mas agora ele sente o peso disso. Um peso tão grande que ele diz: está me afogando. É como se a culpa estivesse tomando tudo. Os pensamentos, a paz. É como se a culpa estivesse tomando a alegria dele, a razão, o motivo dele de viver. Mas nós não podemos ficar presos a isso. Nós não podemos ficar presos olhando a isso. Nós precisamos quebrar esse ciclo. Nós precisamos tentar de alguma forma avançar. Porque existem promessas para a nossa vida. Existe uma palavra direcionada. Nós precisamos parar de olhar para trás, deixar esse peso, essa culpa para trás, e nós precisamos olhar para o alvo, olhar para a cruz. Nós precisamos realmente estar ali aliançado com o nosso propósito para aquilo que Deus ele quer que a gente viva. Vamos lá. Então, ninguém foi criado para viver carregando uma culpa todos os dias. E talvez você possa estar assim hoje. Talvez você possa estar aqui carregando uma culpa. Talvez você esteja cansado, esteja sobrecarregado. Talvez você esteja carregando um fardo. E Deus ele não quer que você viva assim dessa maneira. Deus ele quer que você entregue isso para Ele. Muitas vezes, talvez você esteja cansado dentro da igreja ou cansado dentro do teu relacionamento porque você não tem coragem de ser vulnerável. Porque você não tem coragem de pedir ajuda. Porque você não tem coragem de remover uma máscara. Então, nós estamos aqui para se ajudar. É uma das coisas que eu tenho buscado, é ser vulnerável. Uma coisa que eu tenho buscado de conhecer as pessoas que estão ao meu redor. É uma das coisas que eu já falei para Darlene, algo que a gente vai fazer, que é conhecer as pessoas que estão ao nosso redor, de falar a nossa história, de conhecer a história das pessoas, de ser vulnerável. Por quê? Porque nós precisamos ser um, nós precisamos estar unidos, nós precisamos de alguma forma, se abrir para as pessoas. Nós não precisamos carregar o peso de tudo. Nós temos pessoas ao nosso redor, existem pessoas ao nosso redor para nos ajudar. Como o Paulo falou na palavra passada sobre o jugo, ele explicou sobre isso. Nós temos pessoas para ajudar a gente a carregar o nosso fardo. Amém? Então, eu declaro em nome do Senhor Jesus, quebre este ciclo. Pare de viver preso a erros, a culpas passadas. Dê um passo em direção a novas oportunidades. Deus, Ele tem portas abertas para a tua vida. Mas enquanto tu estiver olhando para erros, para culpas, tu não vai conseguir enxergar. Tu não vai conseguir ver o que Deus, as maravilhas que Deus tem. Como eu falei para vocês, a minha vida, a minha adolescência, a minha infância, eu escutei as maus palavras da mesma forma que estava aqui louvando e eu me lembrei disso. Da mesma forma que eu lembrei das maus palavras da minha infância, eu lembrei também que eu tinha promessas de Deus, que eu sabia que um dia eu ia liderar pessoas, que um dia eu iria levar as pessoas para a igreja, para o reino de Deus. Mas por conta das maus palavras, por conta que eu acreditava naquilo que foi falado,
eu não conseguia ver Deus me chamando. Eu não conseguia ver que Deus ele tinha algo preparado para a minha vida. Então, aquela dor, né? Aquela dor que eu carregava me impedia de ver o que Deus ele tinha para mim. E foi quando eu já expliquei isso para vocês, quando eu fiz o meu revisão de vidas, eu pude corrigir isso. Eu pude perceber as oportunidades, eu pude perceber que Deus o tempo todo estava me chamando. Que Deus o tempo todo ele estava dizendo: Plínio, vem, Plínio, eu te amo, Plínio, eu te quero perto. Então, Deus ele fala a mesma coisa para você. Amém? A Bíblia fala que quando Jesus veio à terra, tem um versículo que ele fala: tendo olhos não viram, tendo ouvidos não ouviram. E muitas vezes nós estamos assim, nós não percebemos os sinais. Nós temos olhos e não estamos vendo Deus ele querendo fazer algo novo. Nós temos ouvidos e não estamos ouvindo o que Deus ele está falando conosco. Por quê? Porque muitas vezes estamos presos a coisas do passado. Nós estamos presos, repetindo ciclos e ciclos, vivendo no loop infinito. E é algo que a gente precisa quebrar. Precisamos quebrar esse padrão. Às vezes o cenário até muda, mas a gente não muda. Às vezes a gente pode até mudar de emprego, mas o problema não era o emprego. Às vezes a gente pode até mudar de relacionamento, mas o problema não era o relacionamento. Então, nós precisamos entender isso. Deus ele tem algo novo. Deus ele tem oportunidades, mas nós precisamos romper esse ciclo. Então, é isso, eu entro no terceiro ponto. Em Cristo, o nosso passado, ele perde o poder. Em Cristo, o passado, ele perde o poder de definir o presente. Talvez você tenha passado por muitas dores, e isso pode até ter afetado a sua vida, mas você não é o... Desculpa. Mas você não é o que o seu passado ele lhe causou. Você é o que a Bíblia diz que você é. Amém? Então, o Evangelho, ele não apenas perdoa o passado, ele te dá identidade, ele te dá identidade no presente. O Evangelho, ele não perdoa apenas o passado, ele te dá identidade no presente. E isso significa que aquilo que aconteceu não tem mais autoridade para determinar quem você é. Então, quantas pessoas vivem presas ao que foram um dia, presas a erros, presas à vida antiga, presas à antiga maneira de viver, e acham que isso nunca vai mudar. Mas olha só o que a palavra diz em 2 Coríntios 5,17. Projeta para mim, por favor. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém? Paulo ele está escrevendo para uma igreja, um povo que tinha um passado complicado, cheio de erros, de confusão, de pecados, e ele está mostrando algo poderoso. Ele está dizendo, em Cristo, a história de uma pessoa pode começar de novo. E quando ele diz nova criação, ele não está falando de uma mudança superficial. Ele não está falando sobre uma pessoa melhorada, sobre melhorar um comportamento. É uma transformação completa. É uma nova pessoa. É uma transformação, realmente, uma nova criação. Ele fala, nova criação. Ele fala assim, é uma nova criação. Então, nós somos novas pessoas. Quando Deus ele entra nas nossas vidas, nós não somos mais aquilo que nós somos no passado. Nós somos uma nova criação. Amém? Então, Deus ele não melhora pessoas. Ele faz novas pessoas. E em Cristo sempre existe um começo. Agora há pouco você cantou, Jesus, quando ele entra na minha vida, ele faz algo novo. Jesus, quando ele entra na minha vida, ele faz algo novo. A gente estava repetindo isso, e repetiu várias vezes. E é justamente isso. Deus, ele não melhora as pessoas, ele faz pessoas novas. Deus, ele tem algo novo para a gente. Deus, ele tem um novo começo para a gente. Não importa o que você passou, não importa o que você viveu no passado, Deus, ele tem algo novo, amém? Só que tem muitas pessoas impedindo o novo de Deus.
por falta de amor, por falta de perdão. Muitas vezes, essas dores do passado faz com que a gente perca a capacidade de amar. Eu digo isso porque isso aconteceu comigo. Essas mal palavras que eu guardava dos meus familiares, eu criei a habilidade de não conseguir gostar de ninguém. E eu fazia isso mesmo estava disposto a fazer isso todos os dias da minha vida, de não querer mais amar ninguém, de não querer amar meu pai, de não querer amar meus irmãos, de não querer amar minha mãe. E eu dizia que eu tinha duas personalidades. Eu conseguia ser para uma pessoa de um jeito e eu conseguia ser para outra pessoa de outro jeito. É algo que até mesmo eu cheguei a dar nome para essa outra personalidade. Então, quem me conhece do passado sabe sobre isso. E essa outra personalidade que eu agia dessa forma, realmente era uma pessoa que realmente não tinha sentimento nenhum, não esboçava sentimento nenhum. E tudo isso por conta de algo que eu estava guardando de mágoas do passado. Então, é isso que eu digo para vocês. Coisas do passado que não são resolvidas faz com que você perca a capacidade de amar pessoas, faz com que você perca a capacidade de não perdoar, faça com que você perca a capacidade de você perdoar. Então, aqui, quando alguém nos machuca, é natural a gente sentir dor, né? Sentir dor, sentir revolta e até o desejo de justiça. Só que o problema começa quando a ferida ela começa de ser apenas uma lembrança e ela passa a governar o nosso presente, ela passa a governar a nossa vida. E nós não podemos viver preso em nossas feridas. Às vezes Deus ele está até cicatrizando já a nossa ferida, a ferida já está até sarando, mas muitas vezes nós vamos lá e cutucamos e arrancamos a casca. Estamos já acostumados a sentir aquilo, já estamos confortáveis com aquela dor, com aquele sofrimento. Não queremos deixar ninguém tratar, não queremos deixar ninguém cuidar daquela ferida. Isso faz com que a ferida e o passado ele continue vivo, faz com que ele continue vivo dentro de nós. E a Bíblia ela mostra algumas pessoas que passaram por isso, mas fizeram escolhas diferentes. José, ele foi vendido por seus irmãos, ele foi acusado injustamente, mas ele não saiu da presença de Deus, pelo contrário, ele continuou buscando. E quando ele teve a oportunidade de se vingar, ele não se vingou, ele fez diferente, ele perdoou os irmãos dele. E nós precisamos olhar para esse tipo de história e trazer essas histórias para as nossas vidas e precisamos colocar em prática. Eu sei que é algo difícil, mas é o que a Bíblia diz que a gente deve fazer. É isso que Jesus diz para a gente fazer. Se a gente diz, eu amo a Deus, mas eu não amo o meu irmão, a Bíblia diz que isso é impossível, porque Deus ele é o próprio amor. Então, nós precisamos, por mais que a gente nem pode dizer que a pessoa não merece, a gente não é digno de dizer isso, mas por mais que a pessoa tenha feito algo com a gente, tenha nos ferido, por mais que a gente esteja chateado, com raiva, até mesmo com ódio, nós precisamos liberar perdão, nós precisamos, entregar amor para essas pessoas, porque Deus ele fez isso por nós, Jesus ele fez isso por nós. Outro exemplo, Davi ele teve a chance de se vingar, mas ele escolheu não ferir. Davi ele estava sendo perseguido por Saul por várias vezes. Em algum momento da vida ali de Davi, ele teve a oportunidade de ferir Saul, mas ele não feriu. Ele escolheu não ferir, não se vingou. Pedro, ele negou Jesus, mas ele não ficou preso no erro. Ele continuou avançando. Jesus falou para ele, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Pedro, ele levou o reino de Deus adiante. Pedro, ele não ficou preso. Mas eu neguei Jesus 3 vezes. Não ficou. E às vezes a gente fica preso no nosso erro. Mas eu não sou digno. Eu errei, eu pequei. Realmente nós não somos dignos. Mas pela graça e misericórdia de Deus, Ele acredita em nós.
Ele acredita na nossa capacidade. Ele acredita que Ele pode fazer algo através das nossas vidas. Amém? Então, não limite o poder de Deus por causa dos seus achismos. Não limite o poder de Deus por causa que você teve um tropeço. Acredite naquilo que Ele diz para você. Você é capaz. Eu te escolhi. Amém? Outro exemplo, o próprio Jesus. Né? Na cruz Ele diz: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Né? Ele foi crucificado. Jesus, Ele tinha poder para fulminar ali todo mundo, para descer fogo do céu. Mas não, Ele cumpriu o propósito dEle e ainda perdoou eles. E ainda liberou perdão. Então, esses exemplos, eles precisam agir na nossa vida. Esses exemplos, eles precisam estar presentes nas nossas vidas todos os dias. Do ponto de vista e até emocional, guardar sentimentos, ela vai nos prender ao acontecimento que nos feriu. Então, é como você carregasse uma mochila cheia de pedras. A pessoa, ela pode até ter ido embora. Né? A pessoa que colocou os pesos ali dentro da tua mochila, ela pode até ter ido embora. Mas quem está sentindo ali o peso é você. E eu vi essa cena hoje. Tinha uma sacola com 2 caixas dentro. Acho que devia dar uns 2 quilos. E o Elliot, ele já sabe engatinhar. E ele já está por tudo que é canto na sala engateando. E ele chegou perto dessa sacola. E a mão dele ficou presa dentro da bolsa, assim. Na alça da bolsa. E ele tentou sair e a sacola era pesada e puxava ele para trás. E ele tentava arrastar, tentava avançar e a sacola não deixava ele avançar. E é da mesma forma. Às vezes, quando nós não amamos, quando nós não perdoamos, quando nós não liberamos, né, as pessoas que colocaram as pedras ali dentro, a gente tenta avançar com aquele peso. A gente tenta avançar com aquelas pedras. E a gente pensa que está saindo do lugar, mas não está saindo do lugar. Nós precisamos, vou falar de vulnerabilidade de novo, ser vulneráveis no altar, no próprio altar. De chegar aqui no altar e trazer: Deus, eu te entrego essas pedras porque elas não me pertencem. Deus, eu te entrego esse peso, essa culpa. Deus, eu te entrego o meu erro porque isso não me pertence. Amém? Então, quem está carregando? Quem está carregando ainda é a gente. E a falta de perdão não muda o nosso passado, mas pode te destruir. Pode destruir o teu presente, pode destruir o teu futuro. E muitas pessoas dizem: eu não consigo amar porque fui traído. Eu não consigo confiar porque fui abandonado. Eu não consigo perdoar porque a dor foi grande. Mas sem perceber, ela permite que alguém do passado continue controlando as suas emoções. A gente dá o controle da nossa vida para alguém que talvez nem esteja mais nem aí para a gente. Às vezes a gente entrega o controle das nossas vidas para algo que está lá atrás. A gente está perdido. Gente, quem tem sonhos? Todos nós temos sonhos. Só que para esses sonhos serem realizados, você não pode estar mais preso a coisas do passado. Você precisa estar olhando para o que está adiante, para aquilo que Deus tem na nossa vida. Refletindo sobre essa palavra, né? Eu vi uma história uma historinha, como é que eu posso explicar para vocês? Uma explicação comum. Quem vive dirigindo, você pode até ser o melhor motorista do mundo, você pode até ter o melhor carro do mundo, mas se você dirigir, se você conduzir somente olhando para o retrovisor, você vai bater. E é por isso que o para-brisa ele é maior, porque a gente precisa estar olhando para frente. E Deus ele tem algo maior para a nossa vida, mas nós precisamos estar olhando para frente. Nós precisamos estar olhando para aquilo que Ele tem para nós. Deus ele tem coisas grandes para fazer na nossa vida. Amém? E eu te pergunto, quem está dirigindo a sua vida hoje? É a ferida do passado? Ou é a cura do presente que Deus ele te oferece hoje? Né? O passado ele pode até explicar muitas dores, né? Pode explicar quem você é, mas ele não tem autoridade sobre o seu futuro.
mas ele não tem autoridade sobre o seu futuro quando você permite que Deus, ele governe o seu coração. Então, nós precisamos dar o controle da nossa vida para Deus e não para as coisas que estão no passado. Nós precisamos voltar a ter a capacidade de perdoar pessoas, de liberar as pessoas que já nos feriram, independente da dor, independente do que foi, né? Que você possa olhar para as suas marcas, para as suas feridas e declarar que das minhas feridas possam sair poder para curar. Que das minhas feridas, Pai, eu possa ajudar outras pessoas a passar pelas mesmas coisas. Deus, ele tem grandes coisas para fazer através da tua vida, gente. Pode ter certeza disso. Acredite nessa palavra. Deus, ele não quer que você fique preso a coisas do passado. Deus, ele quer que você avance, que você olhe para frente. É algo que é uma decisão. Talvez você possa ter errado. Você errar de novo vai ser uma decisão, porque você já vai ter experiência do que você já passou. Você já vai ter olhar para o seu passado. A única coisa que você pode fazer com relação ao seu passado é você olhar para ele e lembrar que você não quer mais voltar para lá. É o que eu faço com o meu passado. Eu olho para ele e digo, eu não quero mais voltar para lá. Amém? Então, eu quero te convidar a ficar de pé. O louvor pode subir. Quero que nesse momento você possa pensar e refletir naquilo que algo ou alguém, né, algo que você já passou, alguém que já te feriu. Se você sentir vontade de quiser vir aqui no altar, se ajoelhar e colocar o seu cansaço, a sua dor, o seu erro, a sua culpa que você carrega, coloca no altar. Quero te convidar a dizer, vim aqui no altar e dizer, Deus, eu quero voltar a ter a capacidade de amar. Deus, eu quero voltar a ter a capacidade, Pai, de liberar perdão. Em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço que tu fale com cada um dos teus filhos, que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, possa tocar cada coração. Que eles possam, Senhor Deus, estar dispostos, ó Pai, a entregar o controle em tuas mãos, ó Pai. Senhor Deus, que eles possam ser sinceros contigo, ó Pai, ser vulneráveis. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, que eles possam, Senhor Deus, liberar perdão, Senhor Deus, voltar, Senhor Deus, a amar. Em nome do Senhor Jesus eu te peço. Meu amado, eu te encorajo, em nome de Jesus, sai do teu lugar. Vem aqui e diz, Deus, eu quero voltar a ter a capacidade de amar novamente. Se existe algo no teu passado que te atormenta, se existe algo que está debaixo do tapete, que precisa ser corrigido, pendências, eu te encorajo em nome do Senhor Jesus. Vem ser vulnerável nos pés de Deus. Entrega para Ele. Em nome de Jesus.